No nosso quadro de entrevista de hoje, vamos conversar com o auditor fiscal e secretário de Tributação do Estado, André Horta. Satisfação enorme ter o senhor aqui, secretário do nosso programa, mais uma vez. Obrigada pela presença. A gente está começando assim um ano, os ajustes sendo feitos e todo mundo, o cidadão, principalmente o contribuinte, que é para quem a gente dedica esse programa, todo mundo fica pensando o que será que a tributação está aprontando no bom sentido para esse ano de 2015. Obrigada por você estar aqui. Obrigado a você pelo convite mais uma vez, Daniela. A gente teve no programa de hoje uma matéria importante falando sobre uma decisão do governo em relação à alíquota do ICMS, aquela redução de 5%. Então já vou começar falando disso, que é uma matéria que a gente mostrou. Muita gente fica se perguntando, será que vai funcionar? Será que essa medida realmente vai ter o impacto que ela promete? Será que é isso? E por outro lado, eu pergunto, a gente sabe que o governo precisa do ICMS, é uma das alíquotas mais importantes para a sustentação, para a base do governo. Esses 5%, muita gente pode falar, mas 5% é muito pouco. Não é muito pouco, a gente sabe que não é muito pouco. Isso vai fazer diferença? Isso estremece de alguma maneira as bases do governo? Ou é aquele jogo de a gente perde um pouquinho aqui para ganhar um pouco mais na frente? Daniele, essa primeira medida que foi tomada, essa discussão, você lembra que tem mais ou menos uns 2 anos e meio, verdade, né? já vem que se discute o que era a agenda da aviação. E o governador Robson resolveu isso em 2 meses. Foi rápido, né? A decisão em relação ao caso da aviação. E, mesmo sendo rápida, foi uma decisão que demonstra bastante estudo intenso e um resultado eficiente de uma medida dessa natureza. Vou te explicar por quê. Primeiro que a ação foi integrada, né? O governador esteve lá com o secretário Rui do Turismo, eles conversaram com os operadores de São Paulo e fecharam acordos em relação aos voos, e nós ficamos com essa parte da redação, da parte da proteção das finanças estaduais, porque o governador sabe que, por um lado, quer puxar o turismo para cá, por outro, a gente não pode perder a arrecadação, que a gente tem que cuidar das contas do Estado. Sem dúvida. E o projeto que nós fechamos com as operadoras e transportadoras aéreas foi um projeto onde não há perda para o Rio Grande do Norte. Você faz ideia que as transportadoras hoje estão abastecendo apenas 20% dos tanques aqui em Natal. Então, por conta disso, por conta do preço que é mais alto, que a tributação é mais alta. Então, o que nós pedimos foi que não houvesse perda financeira para o Estado no balanço anual dessa medida. E isso a gente calculou, isso se conseguiria se eles aumentassem em termos de quantidade em 40% o abastecimento. Se eles aumentarem em 40% o abastecimento, já não há nenhuma diferença em termos de CMS. Já começa a empatar. 40% se empata. A gente sabe que não empata porque se os turistas estão vindo mais para cá, se vai ter mais voo a partir disso, e os acordos foram fechados com isso, então a tendência, evidentemente, será de aumentar a arrecadação, na verdade, né, com isso aí. Aumentar a arrecadação com os acordos que foram feitos, né? Não é exatamente o aumento de combustível, não é ele por si que traz novos voos. Como eu te disse, só estão abastecendo 20%, isso eu vi nos jornais daqui. Então, se só estão abastecendo 20%, com 28% do tanque cheio, já vai chegar aos 40% a mais, né? Então isso já vai corrigir o impacto. Então não é isso. Então a questão vai ser esses acordos mesmo que o turismo fez junto com o governador lá em São Paulo. Se esses acordos, quando esses acordos se forem implantados no estado, então isso vai trazer mais turismo, mais turistas, mais compras, né, dentro do Estado e mais arrecadação para aqui. No dia da reunião com as operadoras aqui, no dia que assinamos o decreto lá junto com o governador, as operadoras estavam bastante animadas, né, com a redução, e
vários vieram falar das possibilidades de voos, não só aumentar os voos nacionais, como os voos internacionais também. Ampliar, né, os voos internacionais. Ampliar os voos internacionais, que foi pedido porque é o seguinte, se eles por acaso colocarem um voo internacional, a alíquota já cai um pouco mais, vai cair para 9%, se esse voo for direto. Se colocar 2 voos com escala, também cairia para 9%. Porque isso você sabe, você imagina um voo direto de 7 horas, 8 horas. E se a Avianca coloca um voo Bogotá-Natal, por exemplo, né, direto, né, a quantidade de turistas que você despeja diretamente, semanalmente na cidade, e isso muda inclusive a vida cultural da cidade. Sem dúvida, né? sem Então dúvida. Tem um impacto muito grande da cidade e isso é muito positivo para cá. Então nós estamos muito felizes, otimistas e muito felizes inclusive com esse acordo, porque não vai impactar na arrecadação e abre grandes perspectivas para o turismo da cidade e para o progresso da cidade. A gente fica feliz. E a gente fica feliz também porque ouvimos falar que um programa muito querido de todo mundo, natalense, tinha muito orgulho desse programa, que é o Cidadão Nota 10. Eu cansei de ver uma cena bonita da pessoa comprando qualquer coisa e sentindo ali uma satisfação em colocar a sua nota fiscal naquelas urnas, na padaria, na farmácia, na loja, porque sabia que um pouquinho daquilo ali iria para uma instituição beneficente na sua cidade, que ele poderia estar ali fazendo uma ação indireta, mas que ia ter um impacto positivo. O programa Cidadão Nota 10, volta ou não volta? O governador tem esse compromisso com o programa Cidadão Nota 10. A questão do programa é que, você sabe, Danilo, que ele enfrenta certas dificuldades, né? Há problemas de cadastro, há problemas de falta de prestação de contas. Então, documentação incompleta, documentação incompleta. Por parte das instituições, vamos tentar falar das instituições. Que tem muitas dificuldades, só para o cidadão que está em casa ouvindo, quando uma instituição ela recebe esse valor do governo, esse repasse do governo, ela tem que estar com tudo em dia, ela tem que estar com todas as suas obrigações em dia. Então, ela tem que estar com as obrigações tanto com a prefeitura, com o Estado, tem que estar tudo legalizado. Então, quando está faltando uma certidão, por exemplo, todo mundo sabe, as certidões tem que estar tudo direitinho. Está faltando uma certidão, pronto, ela já está fora da jogada, né? A certidão, por exemplo, do Conselho Municipal da área previdenciária, né? Houve diversos problemas em relação a essa certidão. Então, tudo isso será visto agora, nesse período que começou dia 1º de março, de recadastramento dessas entidades. Então, a gente vendo com robustez, vendo com clareza o que está acontecendo, né? Nós temos as dificuldades, nós temos condições aqui do programa saneado, dos cadastros todos saneados, de tocá-lo com serenidade, né? A partir de agora e com compromisso com o programa. O programa estava com dificuldade de continuar, justamente porque são várias dificuldades que eles trouxeram, que nós auditamos, né? Que não são novas não, tá? Isso já se vinha se descobrindo e inclusive terminou parando o pagamento, né? Exatamente. Por causa disso, porque estava pagando a entidade que não teria, na verdade, direito, mas não se fazia também auditoria nelas. Então, assim, bom, agora vamos parar e vamos colocar ordem, vamos fazer um freio de arrumação nisso e colocar em ordem e voltar um programa Tem previsão, o Potiguar tanto gosta. Bom, o calendário vai ser o seguinte, nós temos aí 4 meses, são os 4 tipos de entidades. Para organizar. Exatamente, para poder as trazerem a documentação delas, né? Assistência social, vai ter o mês do esporte, da cultura, né? Então cada uma no seu mês. E depois disso, quando acabar o último mês, o 4º mês, eles têm até 3 meses para entrar com alguma contestação do que foi feito, né? Ou do que foi apurado, o que a gente encontrou. Acabado isso, a gente já pode voltar ao programa normalmente. E os pagamentos e a campanha em si. Devem ser regularizados isso em 4, 5, 6 meses, daqui a 6 meses mais ou menos, talvez já esteja funcionando de forma regular. Se não houver contestação, em 4 meses estaria regularizado. Né? Mas existe o prazo que vai ter que se aguardar, que o pessoal pode apresentar a contestação. Né? A gente vai avisando tudo por aqui desse programa, a gente avisa tudo por aqui. Vamos falar de projetos novos, secretário, o que vem aí para 2015, o que o senhor está planejando? As ações sistêmicas, ações em todas as áreas tradicionais de fiscalização. Né? O trânsito, por exemplo, agora em fevereiro,
já teve um desempenho que é o dobro de termo de apreensão foi lavrado em relação ao ano passado. Passado quase uma centena, esse ano mais de 2 centenas, né? Que foram lavrados agora, foram apreendidos agora em fevereiro. Só agora nesse mês? Só agora no mês de fevereiro, isso. Agora, nós temos a parte de fiscalização de estabelecimentos, um curso está sendo estruturado junto com o setor de capacitação da Secretaria, o setor de processos administrativos tributários, né, também estão com cursos agora programados para maio, né, estamos fechando já o curso. E uma novidade, né, quando houve o fechamento dos postos fiscais, em 2013, o que aconteceu foi que a nossa coordenadoria de informática, ela usava 70% de sua capacidade para as questões do posto fiscal. Então, quando os postos fecharam, houve uma grande liberação de pessoal e de material de informática para se controlar as finanças do Estado, para se controlar os débitos em ICMS. Então, o que aconteceu foi que explodiu o número de inadimplência do Estado, justamente porque agora está se podendo auditar e cobrar muito mais, né? Então, hoje, a inadimplência do Estado é mais ou menos 10% do valor do estoque da dívida ativa. A dívida ativa, a gente sabe que também está um valor bastante alto, né? Era 2 bilhões no final do governo passado, né? No final desse último governo agora já está em 5,7 bilhões, né? Aumentou, quase que triplicou. Né? É verdade. Então, veja que muitas ações fiscais, então... A intensificação das ações fiscais acabou também aumentando o valor da dívida ativa, porque 80% dos débitos de dívida ativa são fiscais. Então, houve um grande aumento, é preciso ação para que... É preciso 2 ações, sabe, Daniela? Uma, hoje assinamos lá, junto com o governador Robson, a criação da Comissão de Recuperação de Ativos aqui do Rio Grande do Norte, que é uma comissão interinstitucional, participa o Ministério Público, que toma iniciativa, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Tributação, a Secretaria de Segurança. Então, agora, além do enfrentamento da órbita civil, que é feito pela Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público também vai estar auditando a esfera penal dos crimes contra a ordem tributária que esses débitos escritos de dívida ativa implicam. Então, isso é um esforço de recuperação da dívida ativa, da regularização da dívida ativa. Mas um outro esforço está sendo feito, Daniele, para que essa dívida ativa não cresça. Então, para enfrentar a própria inadimplência, que é de 10% do valor, mais ou menos, né? De 500 milhões, mais ou menos. Então, para isso, nós vamos criar um setor de cobrança, com área especializada. O curso está sendo organizado pela SUCREF, pelo setor de capacitação da gente. E logo, logo estaremos aí com os técnicos fazendo e interferindo nessa cobrança para que a dívida ativa não cresça tanto, né? Para que não haja tanto crescimento. Tem que trabalhar nas duas pontas, para que as coisas se resolvam administrativamente, para que o contribuinte tenha mais oportunidade, mais chance, tenha um diálogo maior para resolver as coisas administrativamente. Vai ter, inclusive, projeto de lei, já está em andamento, a gente conversa de outra oportunidade, para não atrapalhar as discussões, né, de lá, mas assim, já há um projeto de lei, inclusive, para discutir para ajudar e auxiliar nessa questão. 2 projetos de lei, na verdade. E nós estamos extremamente otimistas em relação ao resultado desse esforço de ano. A gente começou com todo o gás. Estamos vendo e vamos acompanhar por aqui no Fisco em Pauta. Tem muito trabalho pela frente. Boa sorte, secretário, com a sua equipe lá. O trabalho não é fácil, mas a equipe eu sei que é competente, que é dedicada também e vai somar aí a cada dia para que os resultados cheguem o mais célere possível. Obrigada pela sua participação aqui no Fisco em Pauta. A gente espera receber o senhor outras vezes, porque o assunto, se deixar, vai embora, né? Não acaba nunca. É verdade, Daniela, e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer conversar contigo aqui. A casa de vocês aqui. Muito obrigada a você também aí pela sua companhia, por ter ficado com a gente em mais um Fisco em Pauta. Obrigada de coração. A gente continua. Você pode acessar o site do Sindiferne, sindiferne.org.br, o da Asfarne, asfarne.com.br. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Até lá.